Olá, bom dia. Segunda-feira, 13 de maio de 2013. Olha, gente, o Ministério Público do Trabalho pretende fiscalizar a lei que autoriza a Prefeitura de Campina Grande a terceirizar os serviços públicos na cidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Eduardo Varandas, que vai falar também sobre tráfico de pessoas, PEC 37 e exploração sexual de jovens e adolescentes em nosso estado. É agora, no Opinião. Antes da nossa entrevista, uma pequena nota sobre o auxílio moradia para juízes. Pois é, o auxílio moradia pago a juízes pode estar com os dias contados, gente. O Conselho Nacional de Justiça vem tomando decisões pontuais no sentido de vetar o pagamento feito pelos tribunais. Agora caberá ao Supremo Tribunal Federal definir se o benefício é legal. O CNJ não tem ideia do número de magistrados que recebem o benefício no país, nem o valor que é gasto anualmente, aliás. A nossa entrevista de hoje é com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado, o doutor Eduardo Varandas. Bom dia, doutor Eduardo. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no programa Opinião. Bom dia, o prazer é todo nosso. Bom, primeiro a gente quer saber qual é a avaliação, como está o dia a dia de trabalho do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Nós sabemos que são várias ações, dentre as que eu frisei agora na abertura do programa, mas numa visão mais geral. O senhor acredita que está no caminho certo, procurador? Eu acredito que estamos. Na verdade, nós somos o único ramo do Ministério Público especializado na área de trabalho. Por quê? Porque trabalho é um elemento de dignidade humana. O ser humano não sobrevive sem trabalho. Então, um trabalho mal desenvolvido ou desenvolvido em ambiente perverso pode, inclusive, custar a vida de um ser humano. Ou através de um acidente de trabalho, ou através da escravidão contemporânea. Então, nós estamos diretamente ligados à dignidade do ser humano. E isso nos orgulha muito, ser um Ministério Público especializado. Nós, nesses últimos 5 anos, participamos de diversas campanhas de conscientização, entramos com ações civis públicas muito bem-sucedidas, multamos empresas, ajustamos conduta. Então, eu acho que essa é a atividade do Ministério Público como um todo. E uma característica muito importante que eu ressalto do MPT, que aliás é do Ministério Público como um todo, mas também existente no MPT, é a nossa absoluta independência e autonomia. Na verdade, nós atuamos norteados apenas pela Constituição, pelas leis e pela nossa consciência. Então, o resultado disso é que os índices de trabalho infantil na Paraíba diminuíram, os índices de acidente do trabalho têm sido controlados, ao menos. Nós estamos, por exemplo, fiscalizando ou monitorando a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, inclusive com ações já propostas, ações pioneiras no Brasil. Nós temos inquéritos abertos para investigar tráfico internacional de seres humanos. Então, isso, na verdade, é o papel do Ministério Público, fiscalizar a lei. E dentro desse contexto, eu acho, modéstia à parte, que o MPT tem cumprido seu papel. Bom, é importante quando o senhor fala sobre todas essas questões, falando inclusive sobre a autonomia do Ministério Público, gente, especialmente sobre essa questão do tráfico de pessoas. A gente pensa que é uma realidade, está bem distante da gente, que a gente vê apenas na TV. Não, está bem pertinho da gente, aqui na Paraíba, mais precisamente no Brejo Paraibano, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão do tráfico de pessoas. Mas, inicialmente, inclusive hoje o doutor Eduardo Varandas está em Campina Grande, porque vai participar de uma audiência logo mais, lá no Ministério Público do Trabalho, com o prefeito Romero Rodrigues, para tratar exatamente sobre a questão da terceirização, a lei da terceirização, que está dando muito o que falar. Doutor Eduardo, quais são, na verdade, os reais riscos para a população e para a gestão pública, caso essa lei seja efetivada aqui em Campina Grande? Olha, na minha opinião, a lei é um retrocesso. Aliás, eu vou ser mais honesto, a lei é uma aberração jurídica. Como é que o poder público, uma administração pública, elas coloca em mão de entes privados 15 áreas fundamentais, dentre elas educação e saúde. A experiência de João Pessoa, no que se refere ao hospital de traumas, permita-me o trocadilho, foi traumática. A despesa do hospital de traumas, antes da terceirização em face da Cruz Vermelha, era 3,5 milhões.
Com a terceirização, aumentou para 7 milhões e não houve eficiência nenhuma nos serviços. E isso para não dizer a enorme quantidade de denúncias que nós recebemos de violação das normas de segurança e medicina do trabalho pela Cruz Vermelha, ocorrência de assédio moral no âmbito da Cruz Vermelha, ou seja, ela fragiliza o serviço público, principalmente em relação às pessoas que prestam serviço, através de um sistema que, ao meu ver, é de privatização mesmo. Inclusive, ao ver do Ministério Público, né, como tem colocado, o conteúdo da lei infringe, de fato, a Constituição Estadual e quanto à federal, em quais aspectos? Veja só, primeiro eu acho que viola o artigo 37 da Constituição da República. A Constituição da República diz que a administração não pode se contratar senão através de concurso público. Para além disso, ela prega princípios fundamentais que devem nortear a administração pública. Princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da impessoalidade. Ora, a partir do momento em que eu abro mão de fazer o concurso público e outorgo a uma terceira pessoa para contratar quem ela quiser para entrar na administração, ela está violando o artigo 37. Depois, em cada área dessa terceirizada, há uma violação específica a pontos constitucionais. Por exemplo, se permitiu, através desta lei, que haja a terceirização da saúde pública. Ora, isso viola os princípios motores do SUS, que prevê o Estado, lato sensu, Estado que eu digo é a pessoa jurídica de direito público, seja a União, Estado ou município, que prevê que o Estado seja o grande provedor da saúde pública e o protagonista. O município ele poderia fazer convênios com outros hospitais privados, com clínicas, para que eventualmente elas atendessem pela saúde pública. Mas o que ele não pode é desfazer do sistema exclusivo dela de saúde pública para botar empregados de OS. Quando não se sabe sequer a forma e o critério sobre os quais esses empregados são contratados. Gente, basta ver que esse sistema não funciona. Depois, a lei tem um artigo macabro que vai colocar o servidor público campinense numa situação de extrema instabilidade. Ela prevê que o servidor campinense poderá, de vontade própria, e essa vontade própria deve ser entre aspas, porque na verdade, ao meu ver, não existe vontade, trabalhar na própria OS. E se ele não quiser trabalhar, ele corre o risco de ser posto em disponibilidade. Na verdade, isso é um prenúncio de uma extinção da carreira pública. Quer dizer, em outras palavras, seria uma espécie de desmonte realmente da administração pública? É a palavra que eu uso. Agora, é preciso também dizer o seguinte, esta é a visão do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Esta tem sido a visão preponderante do Ministério Público do Trabalho. Esta é a visão do Procurador-Geral da República, que já entrou, inclusive, com a ADIM, no caso das universidades federais, que também pretendem terceirizar seus hospitais através da EBSER, para impedir a terceirização. Agora, o Poder Judiciário é quem decidirá. E parece, doutor Eduardo, que essa questão da terceirização ela é ainda mais grave quando se fala realmente em saúde pública, já que a gente sabe que é um serviço, lógico, essencial na cidade, assim como é também a educação, mas parece que na saúde a coisa se agrava ainda mais. É, porque a natureza da saúde pública é salvar a vida humana. A partir do momento que nós temos um serviço fragilizado, nós temos profissionais que fogem do controle do Estado, porque quem vai controlar o hospital é a OS. O Estado, na verdade, não está fazendo concurso público para testar a qualidade desses profissionais. O município não vai fazer concurso público, porque a OS não precisa de concurso público, mas eles vão trabalhar como se fossem funcionários públicos. Então, isso precariza o sistema. Depois, esses empregados contratados pela OS, eles não terão direitos de servidor público. Eles serão seletistas, então eles estarão vulneráveis a pressões políticas, eles estarão vulneráveis à ameaça de perda de emprego, uma série de outros fatores que contribuem para vulnerabilizar o sistema de saúde, que, aliás, não foi este o sistema previsto pela Constituição da República. Doutor Eduardo, a gente vai continuar falando sobre terceirização, gente, só que daqui a pouquinho, após o intervalo, hein? Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião, mas agora nós vamos falar de esporte. Vamos direto à nossa redação, saber do companheiro Rostano Senna o que você vai conferir no Super Esportes de hoje. Bom dia, Rostano. Olá, Jaqueline, bom dia. No Super Esportes de hoje nós vamos conferir
13 e Campinense ficam no 0 a 0 em mais um clássico dos Morais. No Amigão, durante o jogo, só tranquilidade, mas fora do estádio, antes e depois da partida, tiro e muita violência entre torcidas organizadas. Atlético derrota o Souza, elimina o Dinossauro e ainda tem chances de classificação para os jogos semifinais. O Sobre Esporte começa daqui a pouco, ao meio-dia, mas você já pode enviar suas mensagens através do Twitter, @SuperEsportes10. Eu espero você. Até já. Obrigada, Roxane, pelas informações, e a gente continua conversando hoje com o doutor Eduardo Varandas. Ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Só para a gente finalizar, procurador, essa questão das terceirizações, o fato é que já foi instaurado um inquérito civil para apurar eventuais afrontas à Constituição com essa questão das terceirizações. Inclusive, essa audiência hoje à tarde vai estar discutindo exatamente esse ponto com o prefeito Romero Rodrigues. E é isso. Nós vamos, na verdade, o primeiro ponto do inquérito é ouvir quem é o responsável pelo ato que nós entendemos ilegal ou inconstitucional. Nós vamos ouvir o prefeito, nós vamos ouvir os secretários, nós vamos propor eventuais ajustes que eliminem as ilegalidades e, caso não sejam aceitos, a gente vai entrar com todas as ações civis públicas necessárias para impedir o desmonte da administração municipal campinense. Pois não, nós vamos falar agora, gente, sobre o tráfico de pessoas. Você já ouviu falar? Claro, né? A gente acompanha aí nos noticiários, nas telenovelas, mas o que acontece? Você sabia que essa realidade acontece aqui na Paraíba, mais precisamente no Brejo do Estado? Exatamente. Cerca de 30 travestis paraibanos podem ser vítimas do tráfico de humanos lá para a Itália. E o doutor Eduardo Varandas é quem está à frente também dessas investigações. Como é que está esse trabalho, doutor Eduardo? Bom, na verdade, nós ingressamos com a ação, a Polícia Federal fez um excelente inquérito, e aí nós pegamos já pronto toda a investigação feita pela polícia e propusemos a ação. A situação em que os travestis se encontravam pelo inquérito policial era absolutamente aterradora, porque eram mais de 10 pessoas no cubículo lá na Itália, elas eram obrigadas a uma produtividade diária de 600 euros por dia, diária, se não o fizesse, sofreriam inclusive agressões físicas, tinham os passaportes capturados, muitas delas contraíram o HIV, porque se o cliente optasse por um programa sem preservativo, elas teriam que se submeter, muitas voltaram viciadas em drogas, porque se o cliente fosse usuário de droga e oferecesse, elas também teriam que se submeter. O nome da rua onde elas trabalhavam, elas chamavam de Matadouro, tamanha a situação grave. E o que nos torna assim ainda tristes é porque sempre existiu isso em 20 anos. E por causa de uma novela, o país resolveu acordar. Por que é que nossas autoridades não acordaram antes? Quer dizer, mas essas investigações elas já acontecem desde 2012, salvo engano. Sim. Esse foi um caso pontual bem sucedido. E os outros casos que não foram descobertos? Porque não havia um programa efetivo para investigação. Não havia prioridade para esse problema. Este caso, sim, foi um efetivamente, que veio bem antes da novela. Nós ingressamos com a ação muito antes e a ação está em andamento na Justiça. O Ministério Público Federal entrou com a ação criminal também sobre o mesmo objeto. Agora, esse foi um dos milhares. Quantos brasileiros estão fora que nós não sabemos, trabalhando como escravos? É verdade. O fato é que a Paraíba integra uma rede internacional de tráfico de pessoas. O senhor acredita, inclusive, que essa realidade ela é agravada pela falta de emprego em nosso estado, procurador? Olha, nós acreditamos que sim. Talvez não como Rio de Janeiro, talvez não como Goiânia, que são cidades mais vulneráveis ao tráfico internacional de pessoas e, portanto, facilitam o tráfico propriamente dito. Agora, eu queria deixar uma reflexão para o telespectador. Que condições de trabalho digna o Brasil, a Paraíba, Campina Grande tem para oferecer a todas as pessoas? Um dos fatos importantes, que às vezes choca, mas eu preciso dizer, porque a verdade que choca é aquela que nos faz crescer, uma prostituta é mais bem remunerada do que uma professora do ensino público fundamental. Então, um país que constrói uma estrutura social frágil dessa natureza, ele expulsa seus filhos para serem escravos fora. Por isso é que a grande incidência de brasileiros
vítima de tráfico internacional de seres humanos. E de forma bem sucinta, essas quadrilhas, elas atuam em nosso estado, assim, pelas investigações, até onde o senhor puder falar, claro, de que forma elas atuam? E cerca de 40 pessoas já foram vítimas no Brejo, é isso? Isso. Esse foi o caso específico dos travestis. Nós não temos certeza se as quadrilhas ou as pessoas que estão atuando no estado integram o grande sistema de tráfico internacional de seres humanos. Sistema extremamente lucrativo que só perde para o tráfico de drogas e de armas. Certo? Então, o que é que acontece? Mas, como é que elas agem? Prometendo uma vida de glamour, um salário bem remunerado. Muitas vezes não é esclarecido o que elas vão, as mulheres ou as travestis vão de fato fazer. Outras vezes e elas preferem sair do Brasil para se prostituírem fora. Agora, elas nunca sabem que seus passaportes serão capturados e que elas não terão a liberdade de deixar o emprego, além de serem submissas a diversas outras atrocidades, como eu já falei no caso das travestis. O sistema se repete em todos os casos de tráfico internacional de seres humanos. Eu não sei se o nosso telespectador lembra, mas você que acompanha atentamente o programa Opinião, o ano passado nós trouxemos aqui a Kiki Sudário, que ela mora no exterior, e ela nos falava que ela acompanhava essa situação bem de perto, inclusive tem uma ONG que trabalha exatamente para orientar essas pessoas que saem do Brasil, que saem aqui da Paraíba para ir para o exterior em busca de emprego, de uma vida melhor, e acabam caindo aí em relação ao tráfico de pessoas. Mas rapidamente, doutor Eduardo, eu vou sair um pouquinho sobre essa questão. A gente sabe que é uma realidade. O Ministério Público do Trabalho, né, está trabalhando, sendo redundante, para pelo menos tentar inibir e orientar essas pessoas, né, quando elas precisam ir para fora do país. Mas existe também, por outro lado, uma realidade bem perto nossa também, que é a violência sexual, gente, contra crianças e adolescentes. Existe uma campanha também que está sendo encabeçada pelo Ministério Público, lá na capital, juntamente com a Prefeitura, na orla, no aeroporto, nas próprias BRs, que a gente sabe que existe uma exploração iminente nas BRs, né? E como está sendo esse trabalho, doutor Eduardo? Bom, é um trabalho já antigo, né? Eu venho desenvolvendo esse trabalho há uns 6 anos. Nós temos diversas parcerias, parceria com o município de João Pessoa, no que se refere à sinalização da orla, à instalação de câmeras de alta definição para detectar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, programas educativos de TV, para que as mães possam detectar se sua filha está sendo explorada sexualmente. Nós temos convênio, inclusive, com o município de Campina Grande, para campanhas educativas no que se refere a atividades turísticas da cidade, inclusive o maior São João do Mundo. São João agora, né? Pois é. E, além disso, os procedimentos investigatórios. Nós temos várias ações tramitando na justiça, vários criminosos que exploraram sexualmente adolescentes foram condenados a quantias até R$500 mil. Nós continuamos investigando. É preciso que a sociedade saiba que a adolescente que é explorada sexualmente, ela é a vítima. Ela não é a vilã. Existe a ideia de que a menina prostituta é aquela moralmente execrável. Isso precisa mudar. Quem é moralmente execrável é o empresário, é o político, é o cidadão que sai da sua casa às escondidas para explorar sexualmente adolescentes pobres que não têm outro meio para sobreviver. Então, essa mudança de mentalidade também precisa ocorrer em todo o estado da Paraíba. Quer dizer, por outro lado, tem a questão também que o Ministério Público do Trabalho também desenvolve, né, um trabalho nesse sentido, que é a erradicação do trabalho infantil, porque as duas coisas acabam ficando agregadas. A gente tem aí muitas crianças pedindo em semáforos, muitas sendo exploradas pelos próprios pais ou por um adulto, né, que tem aquele fim exatamente para a criança obter aquele dinheiro. Qual é a orientação para as pessoas que param aí nos sinais, para os motoristas não contribuírem ainda mais com esse crime? É porque por trás daquela criança que pede no semáforo e que às vezes desperta um sentimento de piedade da pessoa, está alguém que está lucrando com o trabalho infantil. Se você quer ajudar crianças e adolescentes, procure ver o que uma escola pública precisa, procure ONGs sérias que atuam na proteção de criança e adolescente e faça doação. Você dando esmolas a crianças e adolescentes no meio da rua, você estará alimentando o ciclo da miséria.
E eu também queria só pontuar uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que você e o telespectador já devem ter ouvido a seguinte e abominável frase: é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Gente, isso é o que eu chamo de apologia da miséria. Então, para a criança pobre, só tem duas opções: ser marginal ou ter a infância destruída pelo trabalho. Foi feita uma pesquisa no Carandiru, aquele presídio famoso, 90% dos detentos trabalharam enquanto crianças. Então, parem com a ideia de que trabalho é compatível com infância. Não é. Trabalho infantil é meio caminho andado para a marginalidade. Então, Eduardo, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Já chegamos ao final. Eu só gostaria que o senhor falasse rapidamente, eu queria pedir permissão aqui à nossa produção, porque no início do programa o senhor falou exatamente do trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público, a importância desse trabalho. E, claro, a PEC 37, o senhor não pode deixar de falar rapidamente, porque quer tirar o poder de investigação do Ministério Público. Claro, o senhor encabeça também essa campanha. Rapidamente, por gentileza. Nós estamos numa luta tremenda e nós precisamos da população para nos apoiar, porque todo o poder emana do povo. O Ministério Público sozinho talvez não consiga derrubar a PEC 37. Só para o telespectador ter uma ideia, se hoje o Ministério Público já não tivesse o poder de investigar, eu não estaria aqui falando das ações que nós tínhamos ajuizado. Pois não. O Ministério Público é o patrimônio do povo brasileiro. Não é ele só que tem que lutar pelas suas prerrogativas. Procure seu parlamentar, exija que ele vote contra a PEC. O Ministério Público hoje pede o seu socorro para que você continue com a segurança de um órgão sério, autônomo, independente e investigativo. Bom, com essa resposta nós finalizamos o programa de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Opinião. Muito proveitosa. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Prazer foi nosso também. Conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutor Eduardo Varandas. O programa Opinião fica por aqui. Você confere agora Rostano Sênior Super Esportes. Você quer que um determinado assunto seja discutido aqui no programa Opinião? Anote aí esses endereços, os telefones 2102-3012, 2102-3047, no nosso Twitter, @TVBobOpinião, ou no nosso e-mail, tvborborema, @tb.com.br. Um bom dia para você, hein? Até amanhã.